Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Arbitragem no campeonato. Esse tipo de pênalti já foi marcado várias vezes. Várias atrocidades. Várias. Então, é o seguinte, é o padrão estabelecido pela arbitragem brasileira. Então, se já foi marcado outras vezes, tem que ser marcado, sim, senhor. O cara tá de costas. Agora, esse não tem importância, tá com o braço aberto. Mas quer que ele pule como? Mas eu sei, beijo, eu concordo. Não é play, mas vamos mudar a regra. Vamos mudar a regra. A regra diz isso. Mas como que o cara a orientação assim, ó? Não sai do chão, não sobe. Mas eu concordo. Assim ele tem que ficar, ó. Mas eu concordo com você. Pula assim? Veja, eu concordo com você. É uma vergonha. É uma vergonha marcar esse pênalti. Mas esse pênalti já foi marcado várias vezes no campeonato. E foi sonegado ao Fortaleza na última quinta-feira contra o Corinthians, lá no lance semelhante. No Itaquerão. Arena Corinthians. A mesma coisa. A mesma coisa aconteceu lá. E não foi dado pênalti. Não adianta rir, não. Não foi. Sormani, a Nadine... Não. Falei só que eu tô rindo por causa de uma... Não, mas, Sormani, a Nadine... Eu marcaria o pênalti. A Nadine, ela fala com relação à recomendação, porque o negócio é o seguinte, cara, e ela tem razão nisso daí. Você tem que analisar a distância do lance, para ver se o cara tem a condição de tirar a mão da bola ou não. O movimento, se é natural ou antinatural, e se o braço está muito estendido, por exemplo, acima da linha do ombro, porque aí você já mostra que você está ampliando o raio de ação do corpo. Esse lance do Manuel, o primeiro braço dele, o braço direito, é um braço se você, pelo que ela falou, se você defender uma bola assim e bater na mão, não tem problema? Depende. Tá abaixo da linha do corpo? Depende, não. Aí que tá, peraí, não é o único tópico, eu citei dois anteriores a esse. Primeiro, a distância, o movimento natural ou antinatural e se o braço está estendido. Por exemplo, esse lance do Manuel, se a bola pega no braço direito dele, aquele braço é perigoso. Aquele braço ali não precisava. Se a bola toca naquele braço direito do Manuel, é pênalti. Pelo fato de ser o braço esquerdo dele que pega na bola... O braço direito dele está colado ao corpo. Não, o direito. Bateu no esquerdo. O braço direito dele está colado ao corpo na hora que a bola passa. Não, a hora que a bola passa. A hora que a bola passa, o braço dele está embaixo. Não, mas, Sormani, eu tô falando com relação ao braço... Peraí, o braço direito que eu falei, por exemplo, se a bola, na hora que ele tá subindo pra dividir a bola com o Gustavo Gomes, a bola explode no braço direito dele, que tá aqui, esse braço tá acima da linha do ombro, correu risco. Agora, o braço esquerdo tá na parte de trás do corpo. Na hora que o cara cabeceia, a bola resvala no braço. Pela determinação, eu sou a favor de uma coisa, mas a regra diz outra. Por exemplo, eu sou a favor de qualquer toque... A hora que a bola passa, olha lá, o braço tá baixado. Eu sou a favor de qualquer toque na mão marcar o pênalti, só que a regra não diz isso. A regra, ela tem que analisar tópico após tópicos desses que eu acabei de citar para detectar se o lance é faltoso ou não. Esse lance foi marcado pênalti em várias partidas do Campeonato Brasileiro. Eu não marcaria, mas como a arbitragem brasileira adotou esse o pênalti já padrão, só marca aqui. Então tem que ser marcado. Quer dizer, para mim foi bem marcado. Ué, mas a recomendação é essa? Não, a recomendação é essa. Acabei de falar a recomendação que a Nadine passou. Não. A recomendação, ele está com o braço esticado. Estão errando. Ele está com o braço esticado. No jogo contra o Corinthians e Fortaleza, o árbitro não marcou um lance semelhante. Claro, por favor, o Fortaleza ele marcou. Dentro de Itaquera, ele ia marcar? Bom, o Flamengo e Fortaleza ele marcou. O Flamengo e Fortaleza ele marcou. Quando o cara subiu com o braço. Aonde? O Flamengo e Fortaleza. Aonde? Tá sendo marcado esse pênalti. Eu não acho que é pênalti. Flamengo e Fortaleza, aí em Fortaleza. Marcam as dúzias, mas não é pra ser marcado. Bom, não, pera um pouquinho. Então, é isso que eu tô falando. Não vamos confundir as coisas. Eu também não marcaria. Mas como a arbitragem brasileira adotou como padrão marcar esse lance, tem que ser marcado. Então, pra mim, não tem erro nenhum. Pra mim, pênalti. A partir do momento que você insiste em um erro, você está cometendo outro. Então muda no outro campeonato. Você não pode mudar a determinação, o padrão de arbitragem no meio de uma competição. Você tem que analisar dentro de um lance essas circunstâncias que eu disse. Distância da bola, se o movimento é natural ou antinatural e se o braço está ampliando o raio de ação do corpo. Você não pode analisar um único fator para... Não tá, Para mim tá. Para mim não tá. Não, mas é interpretativo, para mim tá. Exato. O primeiro braço, repito, se a bola toca no braço direito do Manuel, no primeiro toque, na minha avaliação seria pênalti claro, indiscutível. Agora tocando no braço que ele está de costas praticamente, no braço esquerdo dele,
Eu não marcaria esse pênalti. A bola bate no Gomes e ganha outra trajetória. Ele tá de costas naquele lance, ó. Ele vira o rosto ainda, Sormani. Ele nem vê que a bola bate no rosto dele. É instintivo, tem medo que a bola bate no rosto dele. A trajetória que a bola ganha, ela é inesperada. Pra mim, mais do que o pênalti, o Walter pegou. Gente, vocês vão discutir pênalti, tem que discutir a atitude do time. Ô, Pipo, eu achava que o Palmeiras ganharia o jogo. Eu esperava muito mais do Palmeiras. O Corinthians, no segundo tempo, não jogou nada, só se defendeu. Eu também não Aí achava. o Michel Macedo fez um golaço no finalzinho. Mas por que o Palmeiras? Cadê o Palmeiras, cara? Olha que golaço. Mas esse é o Palmeiras. Golaço mesmo, né? Golaço. Esse é o Palmeiras. Alguém tem algum tipo de dúvida, de esperança de que vai mudar além disso? Não vai mudar. Nem ano que vem? Ou vai ter que mudar radicalmente esse elenco. Radicalmente esse elenco. Mas essa É faxina muita será feita gente, no final do ano, né? muita gente sem personalidade nesse elenco. Muita Fala gente. os jogadores que tem que A sair. começar pelas laterais, os dois laterais são fraquíssimos. O Borja foi pro Dão jogo, vergonha de ver jogar o tal do Diogo Barbosa, dá vergonha de ver jogar Diogo mas foi Barbosa melhor e a Marcos lateral Rocha. no passado. Não sei da onde, não sei melhor quem que foi o inventou Ayrton. isso. Hein, ô Facincani? Mas O Borja foi pro teve um jogo. ano que ele Não, e sem contar, ô mano, com todo respeito, Mano Menezes, retrasado. um pouquinho de critério também, né? Porque você desce o Paulo Borja na semana e aí você põe o Borja pra jogar. O empresário reclama Em rede social e entra o Ele Borja. conversou com os jogadores. Ah, peraí, Ele conversou com mas os não, jogadores, peraí. ele disse, mas ô Facincani, Peraí, não. A versão do Peraí. Mano Menezes, ele falou, distorceram o que eu disse. Eu não falei daquela forma como foi exposto na mídia Não ali, interessa. a declaração dele. Ele falou, conversei com o jogador, tanto que ele dá um voto de confiança Não, pro não é questão de Borja. volta de confiança. Ele vai tentar mudar jogo com o Carlos Eduardo. Ô, mano, você quer mudar clássico com o Carlos Eduardo? Vai ganhar de quem com o Carlos Eduardo, mano? Ô, Borja e Carlos Eduardo, um não joga faz não sei quanto tempo, o outro, todo mundo sabe que tem que dar graças a Deus que consegue ter um time de profissional pra jogar futebol. Qual dos? O Carlos Eduardo. Isso aí tem que agradecer a Deus todos os dias que ele tem um time profissional pra jogar futebol. Porque é brincadeira. É fraquíssimo. Fala assim, Fraquíssimo. Não, pode um time também. de profissional pra jogar. O time profissional ele tem que agradecer, porque ele é muito fraco, né? E quer mudar jogo com esses caras num clássico desse, do tamanho da magnitude de Palmeiras e Corinthians, com tanta gente precisando de oportunidade, e muita gente até que foi bem no jogo contra o Vasco. Tirando o Mike, que fez um jogo ruim, mas ele é mais lateral que o Marcos Rocha, todo mundo sabe disso. O Vitor Luiz, mesmo cego, é mais jogador do que o Diogo Barbosa. Para, ô mano, pelo amor de Deus. Sabe, também tá faltando um pouquinho de critério nessa história toda de escalação. É o que eu falo, é passar a mão na cabeça, é muito, gente, proteger de não, mantém aqui, sabe, não, cautela com o quê? Que cautela com um cara assim? Que chega em jogo grande e pipoca, vai pra trás. Pô, é cara que refuga, mano, todo mundo sabe que esses caras estão refugando em jogo grande, e já não é de hoje que esses caras têm refugado em jogo grande. Você gostou da entrada do Borja? Claro que não, claro que não. Jogador que refuga em jogo grande. O Borja? Com a camisa do Palmeiras, sim, refuga em jogo grande. Ele matou uma no baseado peito, em eu que falei, que você agora ele vai fala fazer um gol de placa. Baseado em quê? É só você ver o desempenho do Palmeiras nos últimos anos com esse elenco. Mas a culpa não é do Borja. Desempenho? Não, também. O Borja um foi artilheiro na campeão, Libertadores. E daí? E na hora que precisou Desempenho, jogar, não ano jogou. passado, Mas a parte O cara dele tem que que era fazer aparecer gol, no ele jogo fez. grande. O cara tem que aparecer no jogo grande. O jogo grande. Às vezes o cara não precisa ser artilheiro, ele tem que decidir o jogo grande. Foi campeão brasileiro ano passado. O time reserva, né? É o Palmeiras. É o reserva, Ele né? vestia a O camisa time verde, era reserva. o Palmeiras, né? O time que não era nem essa base. Reserva, defesa completamente diferente, as laterais diferentes, não era esse time. Olha esse voleio que o Borja quase marca um golaço. Quase faz um golaço. Quase faz um Ele golaço. fez mais difícil, que era matar a bola no peito daquele jeito e deixar cair no pé, mas ele estou por cima, né? Vamos ouvir o Mano Menezes falando sobre o Borja. Vamos ver aí, vamos aí, colocar a produção. Mano Menezes falando sobre a entrada do Borja, vamos ver. Bom, a única coisa que me interessa nessa conversa é a alma do Borja, que é muito boa, e eu não quero de maneira nenhuma atingir, porque não é a minha intenção. Fiz um comentário absolutamente normal, mas vocês sabem que fazem o que querem com o que a gente fala, então já levaram para lá, já levaram para cá. A resposta completa que está ali não pertence toda ela ao Borja. Eu estava falando algumas coisas mais gerais daquilo que penso sobre, às vezes, as expectativas que se criam e os momentos difíceis de atendê-las, né? Então, não conversamos, óbvio que conversamos, né?
e vou utilizá-lo porque ele faz parte do grupo e tem condição de entrar e entrar bem como entrou, poderia ter feito o gol da vitória, teve uma grande oportunidade para fazer. Então, enquanto ele estiver no grupo, ele vai estar sendo utilizado como um profissional do clube. Apaziguaram os ânimos lá, ou Pascoalzinho? Não, ele mesmo tratou de conversar com o jogador. Né? Partiu até por parte do Borja, fez questão. O Borja disse que deu uma entrevista para a Rádio na Colômbia e disse que para ele serviu como um grande impacto, né? Ele ficou impactado com a declaração do treinador e disse que foi conversar com o Mano Menezes e o Mano confirmou agora que eles tiveram uma conversa e que o Mano explicou o conteúdo, o teor da entrevista dele. E algumas partes foram colocadas sem ser aquilo que ele tinha dito. Então, ele se retratou diante do jogador. Como assim? A entrevista foi editada? O que disse o Mano, se você pegar... ele falou muita coisa no geral e foi transportado para o Borja. Foi a explicação do Mano. Falou. E isso o Mano falou para o jogador. Ele falou. Isso o Mano Olha, o Pipo tá falando pra você. Ele tá falando de forma... Segundo o próprio Mano Menezes, ele falou que ele falou de forma mais abrangente e aí usaram essa frase para direcionar somente pro Borja. Tá, mas estava o nome do Borja no contexto da frase. Então, foi citado. Pronto. Então, mas depende da forma como isso é colocado citado também. Tudo bem, eu ele sei, pode estar fazendo mas... uma análise mais abrangente, aí ele cita o Borja, claro. Espera um pouquinho, Mano. Mas eu estou amparado pela declaração dele. Foi lido aqui no programa. Não, mas, e o Mano falou. Então, mas lido é uma coisa, senhor Mano, precisa entender o contexto. Eu acho que é importante a gente ler também o vídeo. Jornal, não, basta você ver o vídeo também. Porque se a gente não escutar a pessoa dando a declaração, não vai valer. Mas depende. Não, depende aí que tá. não. Dentro de uma leitura, senhor Mano, você pode ter várias interpretações. Tá acabou. Não, mas depende. O cara foi lá e tirou toda a frase dele. Mas tem hoje a gente falando que reclama quando pisa. Aí que tá. Vocês são os principais. Aí que tá, Pascoal. Você foi feliz agora. Vocês são os principais chiliquentes. Quando pinçam uma frase de vocês aqui, colocam dentro de uma situação. Você tem razão, mas não foi esse caso. Mas a é o que ele frase falou. dele inteirinha foi dita aqui. Foi dito, né, Mas eu não vi a declaração frase. inteira dele. Mas, por exemplo, é o que eu falei, senhor Mani. Dentro de uma leitura, você pode ter várias interpretações que possa não ser, talvez, a que de fato ele tenha tentado passar. Inacreditável não. Eu tô parado na declaração do técnico do Palmeiras. Você tá chamando ele de mentiroso, então? Ele é mentiroso? Eu acho que ele é frouxo. Quem? O Mano. Se ele falou um negócio e não sustenta e disse que foi mal interpretado, pera um pouquinho. A frase foi dita. Assume que falou, cara. Mas ele pode ter tentado falar uma outra coisa. Eu queria ter um advogado igual você. Não, advogado. Se eu tivesse um acho que as advogado pessoas... igual você, não, pelo contrário. eu hoje estaria trabalhando seguramente na BBC em Londres. Não, aí que tá. Muitas vezes a gente se expressa de uma maneira que depois, quando a gente vai ver o vídeo, a gente fala, não foi bem isso que eu quis dizer. Quantas vezes eu já ouvi nessa mesa aqui, inclusive, as pessoas falarem isso? Já vi inúmeras vezes. Não, pera um pouquinho. Opa. Uma coisa é você... Eu acabei de dizer, acho que o pênalti para o Corinthians não deveria ser marcado. Mas como a arbitragem tem marcado esse pênalti ao longo do campeonato, acho que foi bem marcado. Ponto. Aí o nego chegar e dizer, o senhor Mano disse que essa jogada é para pênalti. Eu não disse isso. Para mim não é jogada para pênalti. Isso eu sou contra. Agora, eu dar uma declaração aqume e as pessoas, e eu dizer depois, as pessoas, por exemplo, o caso lá do Filipão, que eu brinquei lá com o Filipão, etc e tal. Eu não me importei com nada e com ninguém. Não fiquei reclamando. Quer ficar botando minha frase lá que o Filipão ia ser campeão brasileiro, ia ser campeão da Libertadores, ia assumir a seleção, ia ser campeão do mundo, etc e tal. Pode usar, eu falei. Agora, a única coisa que eu disse é o seguinte, eu tava brincando. Agora, se quiserem usar, pode usar. Agora, o Mano Menezes não estava brincando. Ele não estava debochando. Você achou aí? Não, ele foi uma entrevista, foi então, o que ele falou. Lê aí o que ele falou. Sim, que não tinha uma trajetória tão grande antes de chegar ao Palmeiras e um clube de ponta na América Latina e que talvez por isso não seja uma estrela. Sobre o Borja. Mas ele poderia estar contextualizando antes dessa frase e aí pensaram só o momento que falou, Tudo bem, mas ele colocou o Borja na situação. Eu não estou defendendo aqui o Mano Menezes. Mas ele colocou o Borja na situação. Tentando fazer o contraponto diante da declaração que ele deu na entrevista coletiva. Mano, o próprio Mano Menezes disse que não falou dessa forma como isso agora. As pessoas estão o tempo inteiro desmentindo o que elas disseram. E jogam tudo na costa da mídia. Tudo. Precisa assumir o que disse. E o que ele disse? Aí não tem nada de tão ofensivo. É a opinião dele, acabou. Tudo bem. Então, mas é que tá, é por isso que eu tô falando. Ele não pode vir a público depois dizer... Mas, Flavinho, não, interpretaram mal. Olha o tamanho da frase. Se isso aqui não é um contexto, não sei mais o que é. Não tinha uma trajetória tão grande antes de chegar ao Palmeiras e um clube de ponta na América Latina. Foi contratado pelo Atlético Nacional, que fazia uma temporada espetacular com o Rueda, chega pra semifinal da Libertadores e disse, sabe, pô, gente...
Se isso aqui... E aí conclui o quê? Aí ele fala, então você passa a enxergar esse jogador daqui a pouco como uma estrela da América Latina e talvez não seja tão estrela em primeiro lugar. Pronto. Tá, não precisa, Ou talvez não ainda não seja tão estrela como vira quando todo mundo quer contratar o jogador. Que aí você supervaloriza o cara. O Borja passou a ser objeto de desejo de quase todos os clubes brasileiros que estavam procurando atacante. Mas ele estava colocando que, mesmo com tudo que ele passou no Atlético Nacional, com toda a situação, ele foi colocado como estrela pelo que ele tinha feito naquela final. E não é. Acho que potencializar. Eu nem acho. Frase que poderia eu ser. nem acho que o que ele tem falou. OAB ou não? Você... Eu nem acho que o que ele falou tenha sido tão pesado. Ofensivo, claro tão pesado que eu acho que também ficou mimimi do jogador do caramba. E também não produz nada na hora decisiva. Eu acho que essa declaração dele... Que ele deixou claro que não tem uma predileção pelo Borja e que tem alguma resistência, é um fato. Essa declaração dele Basta ver que o Borja a ESPN, né? Exato. Essa declaração dele, pra mim, ela é mais crítica à direção do Palmeiras do que ao jogador. Claro, exatamente. Gastou 10 milhões de dólares no jogador e ainda pagou mais 3 milhões de dólares. Porque o cara jogou meia dúzia de países, o que ele quis dizer? Se quiser uma outra interpretação. O cara jogou meia dúzia de partidas boas no Atlético Nacional de Medellín, foram lá e pagaram pelo cara sem saber o quanto ele valia de verdade, por conta desses 6 jogos bons. É isso. É a opinião dele, É a opinião, não tem nada de errado. Eu não sei ele por não que precisa ele não desmentir isso. Ele não precisa desmentir isso. Por que esses caras falam uma coisa no sábado à noite, domingo de manhã já não é mais a mesma coisa? Falou, pô. E outra, ele sabe que o cara no dia a dia, isso é informação, como eu falava na sexta-feira, é um jogador de bril baixo. Só isso. Não seria um jogador de bril baixo. Um jogador que é indiferente. Ele é indiferente. Com bril baixo no final de semana? Bril baixo. Sossegou fácil. Bril baixo É um jogador eu vou discordar de você. Eu não acho que ele é um jogador sem bril. Posso falar? Eu acho que ele é um jogador... Ele é na dele, ele é na dele. Eu vou falar um negócio pra você. Não é na dele. Eu vou falar um negócio pra você. Ele é tímido. Ele apareceu bem demais naquela conquista do Atlético Nacional. Ele chamou a atenção mesmo de todo mundo. Tinha aquela novela do Palmeiras contratar, não contratar. E toda a contratação que vira novela. E o cara não era uma estrela do futebol. É um cara que tinha aparecido bem demais. O Palmeiras foi lá, pagou um caminhão de dinheiro e foi toda aquela onda. E aí você joga uma expectativa lá pro alto, entendeu? E se criou uma expectativa em cima do Borja, talvez que não era, como talvez o preço que o Palmeiras pagou também não fosse o ideal, não fosse o normal. 10 milhões de dólares. Mas eu não acho. Eu vou te falar. Ele contratou o Guerra também. Eu vou te falar. Disso, o melhor jogador que não jogou. E não jogou também. Eu vou te falar. Não tá nem no Bahia. O Borja. Nem no Bahia ele joga. Eu discordo do Pipo. Eu não acho que o Borja... Olha, eu não acho que o Borja é cabeça de bagre. Eu acho que o Olha Borja... que ele é cabeça de bagre. Eu falo que ele é um jogador comum. Eu acho que o atacante Borja... comum, como qualquer outro.